Então, pessoal, agora eu vou corrigir aqui nossa primeira avaliação de lógica, né, para tirar algumas dúvidas e tudo mais e para servir até como mais uma fonte de estudo para vocês, tá? Então, como é que era a prova? Para cada argumento, faça o seguinte: 1. Identifique as premissas e a conclusão do argumento. 2. Formalize as premissas e a conclusão na linguagem do cálculo proposicional. E 3. Diga se o argumento é válido ou inválido, né? Então, aqui, gente, né, vocês muitas vezes pensaram que aqui é a questão 1, 2 e 3, mas na verdade é o seguinte: para cada argumento, né, então as questões são os argumentos. Para cada argumento, no primeiro argumento, faça 1, 2 e 3. Para o segundo argumento, faça 1, 2 e 3. Para o terceiro argumento, faça 1, 2 e 3. Né? Assim fica muito mais organizado. Né? Você fazer essa parte 1 para todos os argumentos, a 2 para todos os argumentos e a 3 para todos os argumentos, fica muito mais organizado. Tá? O primeiro ponto é esse. E aí eu continuo aqui dizendo o seguinte: se o argumento for válido, justifique sua validade informalmente. Se ele for inválido, apresente um contra-exemplo, né? Ou seja, um argumento com a mesma forma que tenha premissas verdadeiras e conclusão falsa. Né? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Se o número 10, se 10 é um número par maior que 2, então 10 é a soma de dois primos. O número 10 é a soma de dois primos, já que, de fato, ele é um número par maior que 2. Tá? Então, aqui muita gente errou essa questão. A conclusão, ela está aqui, ó. O número 10 é a soma de dois primos, tá? Primeiro, você percebe que aqui, ó, já que é um marcador de premissa, né? Então, o que vem depois de já que, ele é um número par maior que 2, é uma premissa, tá? Então, muita gente colocou isso aqui, essa frase toda, como sendo a conclusão, mas não, né? A conclusão é simplesmente que o número 10 é a soma de dois primos. É isso que você quer estabelecer aqui. Você parte da premissa de que se 10, né, vamos dizer que todo par maior que 2 é a soma de dois primos, você estabelece que 10 é um par maior que 2, e daí você conclui que 10 é a soma de dois primos. Tá? Então a conclusão aqui é o número 10 é a soma de dois primos. Outro ponto importante, gente, é a gente tem que pensar maneiras organizadas de responder. Vocês estão entendendo? Uma maneira aqui é a seguinte: vamos identificar quais são as sentenças básicas aqui, né? Ou seja, as proposições que não têm conectivos, né? As proposições a partir das quais todas as proposições da questão são formadas. E aqui a gente tem duas proposições básicas, né? Que é 10 é a soma de dois primos, né? E 10, né? Ele aqui se refere a 10, 10 é um número par maior que 2. Então, uma maneira, gente, mais ou menos organizada de responder essa questão é o seguinte: nomeando, a gente pode começar nomeando as sentenças, as proposições simples, né? Atômicas, né? Então, minha proposição, vamos chamar de A10 é a soma de dois primos. Né? Então, esse aqui é a proposição A. Outro ponto importante é o seguinte: no cálculo proposicional, as letras, elas sempre estão no lugar de proposições completas. Então, teve gente que botou aqui uma proposição, então 10 é a soma de dois primos. Então, 10 é a soma de dois primos não é uma proposição completa. Não é uma sentença completa no português, por exemplo. Ela é uma parte de uma proposição. Né? Então, isso aqui é o consequente de um condicional. É diferente ser um consequente de um condicional do que ser uma proposição completa, certo? Então, a gente vai chamar aqui A de 10 é a soma de dois primos, e vamos chamar B, né? Pode ser qualquer nome. B, 10 é um número par maior que 2. Né? Então perceba, essas duas afirmações aqui, por que eu estou dizendo que elas são proposições? Porque elas são afirmações completas que podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Você só fala assim, ó, 10 é a soma de dois primos, essa é uma proposição completa e ela é verdadeira. Né? 10 é a soma de
3 e 7, né? Dois primos. 10 é um número par maior que 2, também é uma proposição completa. Ela pode ser verdadeira ou falsa. No caso aqui, ela também é verdadeira, né? 10 é um número par, 10 é divisível por 2 e 10 é maior que 2. Então, uma vez aqui a gente identificando essas proposições como sendo as proposições atômicas, a gente pode facilmente separar as premissas e a conclusão do argumento. Qual é a primeira premissa do argumento? Se 10 é um número par maior que 2, né? Então, se B, né? A gente chamou 10 um número par maior que 2 de B, então 10 é a soma de dois primos. Se B, então A. Essa é a primeira premissa, certo? A segunda premissa é 10 é a soma de dois primos. Bom, se 10 é um número par maior que 2... Ah, tá. A segunda premissa é 10 é um número par maior que 2, né? B. E a conclusão, como eu tinha falado, é 10 é a soma de dois primos. Então, o argumento ele é dessa forma aqui. A primeira premissa é, repetindo, se 10, né, se B, se 10 é um número par maior que 2, então 10 é a soma de dois primos. A segunda premissa é 10 é um número par maior que 2. E a conclusão é 10 é a soma de dois primos. Então, esse argumento aqui é válido ou ele é inválido? Ele é um argumento válido, tá? Válido, certo? Por que ele é válido? Ele é um modus ponens, né? Ele é um argumento, mais simples, o argumento mais famoso. A primeira premissa está dizendo o seguinte: se é verdade que B, então é verdade que A. Mas a segunda premissa está dizendo é verdade que B. E a conclusão está dizendo logo é verdade que A. Então é impossível que, se é verdade que B é verdade que A e é verdade que B, e ainda assim não ser verdade que A. Porque se A fosse falso, então das duas uma. Ou B é falso, ou é falso que, se é verdade que B, é verdade que A. Então esse argumento válido é um modus ponens. Tá? Então, essa é uma resposta para a questão 1. Perceba, eu identifiquei as premissas e a conclusão do argumento? Sim. Né? Aqui uma premissa e aqui uma conclusão. Aqui o sinal, esse sinal aqui é o sinal de conclusão. Né? Então, aqui, a partir dessas informações que eu dei, eu disse o que quer dizer A. Eu disse o que quer dizer B. E eu fiz essas fórmulas aqui, eu estou dizendo, olha, uma premissa é que se B, então A. Ou seja, se 10 é um número par maior que 2, então 10 é a soma de dois primos. A outra premissa é B. Ou seja, 10 é um número par maior que 2. E a conclusão é A. Ou seja, 10 é a soma de dois primos. Né? Eu formalizei as premissas? Sim. Né? Aqui está a formalização das premissas. Eu disse que o argumento é válido ou inválido? Sim, eu disse que ele é válido. E eu aqui tentei explicar informalmente por que ele é válido. Ele é um modus ponens, né? E a primeira premissa fala que se B é verdade, A é verdade. E a segunda premissa fala que B é verdade. Então, daí se segue realmente que é verdadeiro que A. Tá? Então, vamos agora para a questão 2, tá? Se você não é casado, você só pode ser solteiro. O motivo é que, né? Isso aqui, gente, o motivo é que é um marcador de premissa. Né? Então, eu estou afirmando a primeira coisa e a segunda coisa que eu estou afirmando é um motivo para você aceitar a primeira. Né? Então, a conclusão aqui é: se você é casado, você só pode ser solteiro. Certo? E a segunda coisa que eu disse ali, ser solteiro significa ser casado e vice-versa, é um motivo para você aceitar a primeira. Então, essa aqui é a conclusão, tá? Então, vamos de novo agora responder de uma maneira organizada. A gente tem aqui duas proposições atômicas, né? Que é: você é casado, né? Vamos chamar isso aqui de C. Você é solteiro. Vamos chamar de S, tá? Vou escrever aqui embaixo, tá? Então, seja C igual você é casado, né? E seja S igual você é solteiro. Né? O que a nossa premissa está dizendo? Ser solteiro, você é solteiro, significa não ser casado. Né?
e vice-versa, né? Eu coloquei esse vice-versa aqui para chamar mais atenção que se trata de um bicondicional. Então, estou dizendo assim, uma pessoa é solteira se e somente se ela não for casada. Essa é a premissa. Tá? E qual é a conclusão? Se você não é casado, você é solteiro. Né? E aí, aqui é um sim então, né? Então é um condicional. Então, se você... Aqui é conclusão, né? Vou botar aqui os 3 pontinhos. Se você não é casado, então você é solteiro. Então, esse aqui é o argumento. A premissa é ser solteiro, você é solteiro se somente se você é casado, você não é casado. E a conclusão é, se você não é casado, você é solteiro. E esse argumento é válido, gente? É válido. Explicando aqui de maneira bastante informal, né? A premissa é a gente tem um bicondicional, ou seja, a gente tem seta para os dois lados. A gente está dizendo que tem seta de S para não C e de C para não S. Né? Se eu tenho as duas setas, eu tenho uma seta de C, ou de não C para S. Eu tenho uma seta de S para não C e a seta de não C para S, na premissa. E a conclusão está dizendo seta de não C para S. Então, se eu tenho as duas, eu tenho uma, né? Então, esse argumento aqui é válido, tá? Vamos para a terceira. Não há liberdade no universo determinista. Isso aqui eu avisei que era a proposição mais difícil de formalizar. Né? Mas vamos discutir aqui por que ela é, né? Aqui, gente, portanto, isso aqui é o que é um marcador de conclusão, né? Consequentemente, logo, portanto, é um marcador de conclusão. A conclusão aqui é a seguinte: não há liberdade. Por que essa aqui é a conclusão? Aqui, ó, já que isso aqui é um marcador de premissa. Então, o que vem depois aqui é uma premissa. Nosso, né? Teve gente que colocou a conclusão, portanto, não há liberdade, já que nosso universo... Não, isso aí são duas afirmações. Uma afirmação é não há liberdade, outra afirmação é nosso universo determinista. Né? E a afirmação aqui, nosso universo determinista, é um motivo para aceitar a afirmação de que não há liberdade, tá bom? Certo, gente? Então, a conclusão aqui é simplesmente que não há liberdade. Certo? Agora, vamos resolver nossa questão, tá? Vamos pegar aqui as proposições básicas que a gente tem no argumento, né? Vamos chamar de L a proposição à liberdade, né? Porque aqui o que aparece é não há liberdade, mas não há liberdade é a negação de há liberdade, né? Então a gente vai expressar o não há liberdade a partir de uma negação, né? E a outra proposição que tem aqui é D, né? Nosso universo é determinista. Certo? Então, essas aqui são nossas proposições atômicas. Muita gente colocou a primeira proposição aqui, não há liberdade no universo determinista, como uma proposição atômica, né? Provavelmente porque não viu aí nenhum conectivo muito óbvio, né? Como o i, o sim, então, etc. Certo. Em algumas situações poderia ser uma proposição atômica, né? Mas já que as outras proposições que tem no argumento são a liberdade e nosso universo é determinista, né? O certo é a gente tentar expressar essa primeira proposição comum a partir dessas outras, né? Porque senão o cara estaria dando um argumento com 3 proposições, né? Seria o argumento assim, né? Vamos chamar que a gente chamasse de a primeira proposição. Não há liberdade no universo determinista. Nosso universo é determinista, logo não há liberdade. Seria um argumento que seria inválido, seria um argumento com uma forma sem nenhuma estrutura lógica, né? E não é isso que a pessoa está querendo dizer. Né? Então vamos ver como é que a gente vai poder expressar essa proposição não há liberdade no universo determinista a partir dessas outras duas, a liberdade e o nosso universo determinista. O que essa proposição está dizendo, gente? Não há liberdade no universo determinista. Ele está dizendo o seguinte: olha, não acontece essas duas coisas ao mesmo tempo. Qual seja, a luz aqui resolveu ficar ruim. Voltando, né? Então, não acontece essas duas coisas ao mesmo tempo. O quê? Haver liberdade e universo determinista. Então, e universo determinista. Então, a maneira de expressar isso aqui é o seguinte: não é o caso de haver liberdade
e o universo ser determinista. Vê se isso aqui não quer dizer a mesmíssima coisa de não há liberdade no universo determinista. Ou seja, não é o caso de haver liberdade enquanto o universo for determinista. Outra maneira de você expressar essa mesma proposição é o seguinte: olha, se o universo é determinista, então não há liberdade. Se o universo é determinista, não há liberdade. Por quê? Porque não há liberdade no universo determinista, tá? Eu prefiro aqui a segunda, tá? Apesar de que a primeira também está certa. Então, essa aqui é a nossa primeira premissa, né? Não há liberdade no universo determinista. A segunda premissa é: o universo é determinista, logo não há liberdade, né? E esse argumento é válido? Sim, ele é válido. Por que ele é válido, gente? Ele é o mesmo tipo de argumento do argumento da questão 1. São dois modos pôneis, ó, perceba. A diferença aqui, ó. Se B, então A. B, logo A. A diferença é só aqui que o consequente está negado, mas é no mesmo. Ó. Se D, então não L. D, então não L. Né? Então, pelos mesmíssimos motivos pelo qual a questão 1 é válida, esse aqui também é válido. Tá? Vamos para a questão 4. Aristóteles é um ser humano. Mas se Aristóteles é um ser humano, não será o caso de o filho de Aristóteles ser um ser humano. Consequentemente, né, isso aqui, consequentemente, é o que? O marcador de conclusão. Né? Então, nossa conclusão está aqui, né? O filho de Aristóteles também é um ser humano. Certo? Então, aqui a gente tem duas proposições atômicas, né? Que é Aristóteles é um ser humano. Então, A é igual a Aristóteles é homem, né? Vamos dizer assim, homem no sentido de humano. Né? Então, teve gente aqui, gente, que colocou a letra A, por exemplo, para Aristóteles. Né? Isso aí, quando vocês aprenderem cálculo de predicados, vocês vão ter constantes para indivíduos, mas aqui a gente não tem. Nossas constantes são sempre para proposições completas. Então, ou seja, algo que pode ser verdadeiro ou falso. Né? Então, aqui meu A é... Se o meu A fosse Aristóteles, aí você tem que se perguntar, Aristóteles é verdadeiro ou falso? Não, né, gente? Aristóteles é uma pessoa, não é uma afirmação. Né? Já Aristóteles é homem, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. E no caso, é verdadeiro. Né? Então, A é Aristóteles é homem e F é o filho de Aristóteles. Aristóteles é homem. Né? Vamos dizer que aqui é o Nicômaco, né? O filho de Aristóteles. Um dos filhos, talvez, não sei se ele teve outros. Então, o que está afirmando aqui? A primeira premissa está dizendo simplesmente que Aristóteles é homem. Né? E a segunda premissa está dizendo o seguinte: se Aristóteles é homem, então perceba, é um sim, então. Se Aristóteles é homem, então o quê? Não será o caso de o filho de Aristóteles é homem. Logo, o filho de Aristóteles é homem. Então, esse argumento aqui, gente, é válido? Não, esse argumento é inválido. Perceba, ele parece com o modus ponens, só que ele não é. Por quê? Ó, aqui está dizendo A, se A, então não F, logo F. Né? Para ser o modus ponens, a conclusão tinha que ser não F. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó. Se D, então não L, D, então não L. Aqui teria que ser se A, então não F, A, então F. Né? Então, vamos tentar aqui procurar um argumento com a mesma forma, né? Mas só que com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Né? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que o A seja Danilo nasceu na Bahia. Danilo, no caso, sou eu e eu nasci na Bahia, é verdadeiro. Então, Danilo nasceu na Bahia. Se Danilo nasceu na Bahia, ele não é paraibano. Verdadeiro também, né? Uma pessoa que nasce na Bahia não é paraibano. Conclusão, Danilo é paraibano. Né? Então, aqui a gente tem premissas. Danilo nasceu na Bahia, é verdadeiro. Se Danilo nasceu na Bahia, ele não é paraibano. Verdadeira. E ele é paraibano, falsa. Então, a gente tem um argumento aqui com a mesma forma lógica, mas
premissa verdadeira e conclusão falsa. Daí a gente pode dizer que essa forma lógica é inválida, tá bom? E, consequentemente, o argumento anterior também é inválido, né? Porque ele tem essa forma lógica. E a última questão era o seguinte: chove e faz calor em João Pessoa. Consequentemente, chove ou não faz calor em João Pessoa. Novamente, aqui está bastante fácil, né? Isso aqui é um marcador de conclusão. Então, a conclusão é essa aqui: chove ou não faz calor em João Pessoa. Né? E aqui tem antes a premissa. Né? Então, vamos pegar aqui as proposições básicas. Vamos pegar C para chove. Né? E, aqui é calor também é C, né? Vamos pegar K. K de calor. Tá? Beleza. Então, o que é que a nossa premissa está dizendo? Chove e, né? Esse aqui é o símbolo do e faz calor. Opa. Chove e faz calor. Beleza. E qual é a conclusão? Chove ou não faz calor em uma pessoa nesse momento. Então, esse aqui é simples. Agora, esse argumento é válido ou inválido? Aqui talvez fosse uma questão um pouco mais complicadinha de responder. Um pouquinho mais complicada de responder, mas basta pensar um pouco. Se minha premissa está dizendo que é verdade, tanto que chove quanto que faz calor, então eu sei que esses dois é verdade. Por quê? Porque é assim que o I funciona, né? Uma sentença com I é verdadeira se ambos, né? Uma conjunção é verdadeira se ambos os conjuntos forem verdadeiros. E a disjunção? Quando é que a disjunção é verdadeira? Quando pelo menos um dos conjuntos é. Se eu sei que chove e faz calor, eu sei que chove. Então eu sei que essa disjunção é verdadeira só por causa do chove. Né? Obviamente, esse daqui é falso. Né? Já que eu sei que o K é verdadeiro, então não K é falso. Mas como o C é verdadeiro, chove ou não faz calor é verdadeiro. Então esse aqui é válido. Ou seja, a conclusão se segue das premissas, tá? E aí, por fim, teve essa última questão aqui, que é: se um dos argumentos acima for inválido, faça uma modificação que o torne válido, né? Isso aqui era muito fácil, né? O argumento inválido era esse, né? E qual é a modificação que torna ele válido? É transformar ele no modus ponens. A, se A, então... Aqui tem duas opções, né? Você pode botar se A, então não F, logo F, ou logo não F, né? Ou seja, tem o modus ponens aqui, né? É da forma desse argumento aqui, né? Se D, então não L. D, então não L. E aqui é se A, então não F. A, então não F. Então essa aqui é uma resposta. Outra resposta seria, né? Então lendo aqui com o significado das letras para esse argumento é: Aristóteles é homem. Se Aristóteles é homem, o filho dele não é. Logo, o filho dele não é. Obviamente esse argumento tem premissas falsas, né? Se Aristóteles é homem, o filho dele é homem também. É o ser humano também, né? Mas não importa, né? A gente só quer um argumento válido, a gente não quer um argumento correto ou sólido, né? Outra maneira, né, seria transformar isso aqui num argumento não apenas válido, mas também correto, que é: Aristóteles é homem, se Aristóteles é homem, o filho dele também é, logo o filho dele também é homem, né? Então, qualquer uma dessas duas respostas, entre infinitas outras, né? Mas não vamos entrar nesse ponto, qualquer uma dessas respostas aqui seriam aceitáveis, tá? Então, gente, olha só, quem não foi muito bem na prova, eu quero dizer o seguinte: vai ter monitoria na terça-feira, né, agora, próxima terça, e na outra, tá? E eu espero, realmente espero, que quem não foi muito bem na prova vá nas duas monitorias. Por quê, gente? Porque tudo que a gente vai ver depois aqui no cálculo proposicional depende das formalizações, tá? A gente vai ver tabela de verdade, tablô semântico, etc. Tudo vai precisar de formalização. Então, se você não souber isso, você não vai saber o resto. Tá? E eu não vou ter tempo de ficar batendo tanto na formalização, porque eu tenho que seguir o assunto. Tá? Então, vão na monitoria, nas duas, de preferência. E para quem foi realmente mal na prova e for na monitoria, eu vou pedir para o monitor tirar a frequência. Se você for nas duas monitorias, né, daqui a 3 semanas eu vou dar outra chance de fazer essa prova para você melhorar a nota, né? A questão aqui da gente não é perder e passar. A questão da gente é realmente aprender. Eu quero que vocês aprendam,
né? Eu não vou poder dar uma nota sem que vocês aprendam, né? Mas vocês aprendendo, não tem problema nenhum ter a nota, entendeu? Então, eu quero que vocês passem, quero que vocês peguem lógica 2 no semestre que vem, sabendo a lógica um, né? Porque, novamente, do mesmo modo que você precisa saber a formalização para aprender a lógica um, a lógica proposicional, você precisa saber o cálculo proposicional para saber o cálculo de predicados, né? Então, isso aqui é uma bola de neve. Se você não aprender aqui, você só vai ter problemas cada vez maiores para passar em lógica um e depois para passar em lógica 2, né? É normal ter dificuldades. Falo isso sinceramente, é normal. Lógico que às vezes demora um pouco para bater, é uma coisa estranha, né? Mas uma vez que vocês aprenderem, tudo é muito rápido e tudo se torna mais ou menos muito fácil. Vocês vão ver. Espero que no final do semestre a maioria de vocês estejam já nessa segunda etapa, já achar tudo muito fácil, tá bom? Então até terça-feira, gente. Abraço. Tchau.